Olá, querido, olá, querida. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Universo da Mulher. Aqui é a sua amiga Anita Castro e nós estamos começando mais uma partilha do ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Hoje nós vamos ver a nossa aula de número 19, que vai tratar sobre os fundamentos e finalidade da reencarnação. E os objetivos específicos são refletir sobre a relação entre a reencarnação e a justiça divina e analisar as finalidades da reencarnação. Como sempre, gosto de recordar a todos que na descrição do nosso vídeo ficam os links da FEB para que você, que talvez não tenha condições de comprar o material de estudo, possa baixar para si. Aí você vai poder baixar todos os livros da obra básica de Allan Kardec. Os 5 livros estão disponíveis para baixar aí no link da FEB, como também você vai poder baixar o tomo que nós estamos estudando, que é o tomo fundamental aqui do ESD. Ok, meus queridos? Então vamos lá para a nossa leitura aqui do nosso tomo e posteriormente eu teço breves comentários. A ideia da reencarnação não é recente nem foi inventada pelo Espiritismo. Trata-se, na verdade, de uma crença muito antiga, cuja origem se perde no tempo. A ideia da transmigração das almas formava, pois, uma crença vulgar aceita pelos homens mais eminentes. De que modo a adquiriram? Por uma revelação ou por uma intuição? Ignoramo-lo. Seja, porém, como for, o que não padece dúvida é que uma ideia não atravessa séculos e séculos, nem consegue impor-se a inteligências de escola se não contiver algo de sério. Assim, a ancianidade desta doutrina, em vez de ser uma objeção, seria a prova a seu favor. Portanto, ensinando o dogma da pluralidade das existências corporais, os espíritos renovam uma doutrina que teve origem nas primeiras idades do mundo e que se conservou no íntimo de muitas pessoas até aos nossos dias. Simplesmente eles a apresentam de um ponto de vista mais racional, mais acorde com as leis progressivas da natureza e mais de conformidade com a sabedoria do Criador, despindo-a de todos os acessórios da superstição. Fundamentos da reencarnação. Em resposta dada pelos espíritos superiores a Kardec, encontramos na questão 171 de O Livro dos Espíritos a afirmação de que a ideia da reencarnação está fundamentada na justiça de Deus e na revelação, visto que todos os espíritos tendem à perfeição e Deus lhes faculta os meios de alcançá-la, proporcionando-lhes as provações da vida corporal. Sua justiça, porém, lhes concede realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Não obraria Deus com equidade, nem de acordo com a sua bondade, se condenasse para sempre os que talvez hajam encontrado oriundos do próprio meio onde foram colocados e alheios à vontade que os animava, obstáculos ao seu melhoramento. Se a sorte do homem se fixasse irrevogavelmente depois da morte, não seria a única a balança em que Deus pesa as ações de todas as criaturas e não haveria imparcialidade no tratamento que a todos dispensa. A doutrina da reencarnação, isto é, a que consiste em admitir para o espírito muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia que formamos da justiça de Deus para com os homens, que se acham em condição moral inferior. A única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças, pois que nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros por novas provações. A razão nolo indica e os espíritos a ensinam. Deus, em sua justiça, não pode ter criado almas mais ou menos perfeitas.
Com a pluralidade das existências, a desigualdade que notamos nada mais apresenta em oposição à mais rigorosa equidade, é que apenas vemos o presente e não o passado. A este raciocínio serve de base algum sistema, alguma suposição gratuita? Não. Partimos de um fato patente, incontestável, a desigualdade das aptidões e do desenvolvimento intelectual e moral, e verificamos que nenhuma das teorias correntes o explica, ao passo que uma outra teoria lhe dá explicação simples, natural e lógica. Será racional preferir-se a teoria que explica tudo a uma das que nada explicam? O princípio da reencarnação é uma consequência necessária da lei do progresso. Sem a reencarnação, como se explicaria a diferença que existe entre o presente estado social e o dos tempos de barbárie? Se as almas são criadas ao mesmo tempo que os corpos, as que nascem hoje são tão novas, tão primitivas, quanto as que viviam há 1000 anos. Acrescentemos que nenhuma conexão haveria entre elas, nenhuma relação necessária, seriam de todo estranhas umas às outras. Por que então as de hoje haviam de ser melhor dotadas por Deus do que as que precederam? Por que têm aquelas melhor compreensão? Por que possuem instintos mais apurados, costumes mais brandos? Por que têm a intuição de certas coisas sem as haverem aprendido? Duvidamos de que alguém saia desses dilemas, a menos admita que Deus cria almas de diversas qualidades, de acordo com os tempos e lugares, proposição inconciliável com a ideia de uma justiça soberana. A pluralidade das existências, cujo princípio Cristo estabeleceu no Evangelho, em João 3, de 1 a 12, no diálogo entre Jesus e Nicodemos, é uma das mais importantes leis reveladas pelo Espiritismo, pois que lhe demonstra a realidade e a necessidade para o progresso. Com essa lei, o homem explica todas as aparentes anormalidades da vida humana, as diferenças de posição social, as mortes prematuras, que, sem a reencarnação, tornariam inúteis à alma as existências breves, a desigualdade de aptidões intelectuais e morais, pela ancianidade do espírito que mais ou menos aprendeu e progrediu, e traz, nascendo, o que adquiriu em suas existências anteriores. Com a doutrina da criação da alma no instante do nascimento, vem-se a cair no sistema das criações privilegiadas. Os homens são estranhos uns aos outros, nada os liga. Os laços de família são puramente carnais, não são de nenhum modo solidários com um passado em que não existiam, com a doutrina do nada após a morte. Todas as relações cessam com a vida. Os seres humanos não são solidários no futuro. Pela reencarnação, são solidários no passado e no futuro, e como as suas relações se perpetuam, tanto no mundo espiritual como no corporal, a fraternidade tem por base as próprias leis da natureza. O bem tem um objetivo e o mal consequências inevitáveis. Com a reencarnação, desaparecem os preconceitos de raças e de castas, pois o mesmo espírito pode tornar a nascer rico ou pobre, capitalista ou proletário, chefe ou subordinado, livre ou escravo, homem ou mulher. Se, pois, a reencarnação funda numa lei da natureza o princípio da fraternidade universal, também funda na mesma lei o da igualdade de direitos sociais e, por conseguinte, o da liberdade. Reconheçamos, portanto, em resumo, que só a doutrina da pluralidade das existências explica o que sem ela se mantém inexplicável, que é altamente consoladora e conforme a mais rigorosa justiça, que constitui para o homem a âncora da salvação que Deus, por misericórdia, lhe concedeu. Finalidades da reencarnação. O fim objetivado da reencarnação para os espíritos superiores pode ser resumido no seguinte esclarecimento.
expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde a justiça? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, ocorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. Deste modo, por uma admirável lei de providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. A encarnação é necessária ao duplo progresso moral e intelectual do espírito. Ao progresso intelectual pela atividade obrigatória do trabalho, ao progresso moral pela necessidade recíproca dos homens entre si. A vida social é a pedra de toque das boas ou más qualidades. A bondade, a maldade, a doçura, a violência, a benevolência, a caridade, o egoísmo, a avareza, o orgulho, a humildade, a sinceridade, a fraqueza, a lealdade, a má-fé, a hipocrisia, em uma palavra, tudo que constitui o homem de bem ou o perverso, tem por móvel, por alvo e por estímulo as relações do homem com os seus semelhantes. Para o homem que vivesse isolado não haveria vícios nem virtudes. Preservando-se do mal pelo insulamento, o bem de si mesmo se anularia. O progresso nos espíritos é o fruto do próprio trabalho, mas, como são livres, trabalham no seu adiantamento com maior ou menor atividade, com mais ou menos negligência, segundo sua vontade, acelerando ou retardando o progresso e, por conseguinte, a própria felicidade. Todo espírito que se atrasa não pode queixar-se senão de si mesmo, assim como o que se adianta tem o mérito exclusivo do seu esforço, dando por isso maior apreço à felicidade conquistada. O progresso intelectual e o progresso moral raramente marcham juntos, mas o que o espírito não consegue em dado tempo alcança em outro, de modo que os dois progressos acabam por atingir o mesmo nível. Eis porque se vêem muitas vezes homens inteligentes e instruídos pouco adiantados moralmente e vice-versa. Uma só existência corporal é manifestadamente insuficiente para o espírito adquirir todo o bem que lhe falta e eliminar o mal que lhe sobra. Para cada nova existência, de permeio à matéria, entra o espírito com o cabedal adquirido nas anteriores, em aptidões, conhecimentos intuitivos, inteligência e moralidade. Cada existência é, assim, um passo avante no caminho do progresso. É importante considerar, entretanto, que o estado corporal é transitório e passageiro. É no estado espiritual, sobretudo, que o espírito colhe os frutos do progresso realizado pelo trabalho da encarnação. É também nesse estado que se prepara para as novas lutas e toma as resoluções que há de pôr em prática na sua volta à humanidade, na reencarnação. Então, meus queridos, a reencarnação é uma bênção que nós recebemos para progredir como espíritos eternos. Mesmo nas horas das lutas, nós temos que nos recordar de que nós estamos espiando situações que muitas vezes nós causamos em males em outras vidas. E muitas vezes foram males muito piores do que aqueles que hoje nós estamos suportando, que na verdade são bênçãos para o nosso crescimento. Então, a nossa evolução é progressiva. Nós sempre vamos ir progredindo, um espírito nunca retrograda,
por mais que ele cometa erros, ele vai voltar a evoluir em algum momento, porque tudo é evolução. Deus não quer nenhum de nós, os seus filhos, a sua criação, estacionados. Ele sempre nos oportuniza novas chances. Então que nós saibamos valorizar a nossa reencarnação, no bom convívio, procurando a nossa melhoria moral, entendermos aqueles que são mais frágeis que nos rodeiam, auxiliarmos, se possível, aqueles que ainda estão fragilizados, que ainda estão em suas debilidades morais mais agudas, e que possamos ser compreensivos com nós mesmos, na hora que falharmos, voltarmos a levantar novamente e prosseguirmos na coragem, na força e na fé, sempre de mãos dadas com Jesus, que é o nosso amigo, nosso mestre maior. E sempre confiando que Deus nunca nos desampara e que jamais vai nos abandonar na senda evolutiva, ao sabor dos nossos erros, e que depende de nós, meus queridos, de nós, evoluirmos, estudarmos, buscarmos a nossa melhoria, a nossa elevação, até o poder maior, para que possamos pôr em prática no dia a dia tudo o que vamos aprendendo, praticando o bem, a caridade, a generosidade, a paciência para conosco, para com os outros, os bons convívios, as boas relações, evitando tudo aquilo que ainda é sombrio na nossa alma e podendo então transformar essas sombras no equilíbrio e na harmonia que são necessários para a nossa evolução como espíritos eternos. Vamos então agora, meus queridos, encerrando a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que vocês possam estudar, assimilando essa matéria abençoada, e que nós então possamos nos encontrar num próximo momento, tanto nas segundas-feiras para as nossas aulas do ESG às 19 horas, como nas quartas-feiras às 21 horas para o nosso Evangelho no Lar. Temos também aqui às quintas-feiras às 18h30 o estudo das obras de André Luiz. Nós estamos estudando o livro Nosso Lar e tem sido uma bênção os estudos. E também nas sextas-feiras, às 18 horas, nos encontramos para o momento do passe, quando recebemos os eflúvios da espiritualidade maior. Sendo assim, meus queridos, deixo um grande beijo no coração de todos, desejando que Jesus Cristo, nosso amigo e nosso mestre querido, Maria Santíssima, nossa mãezinha amada, e toda a espiritualidade maior estejam sempre nos conduzindo aos caminhos do bem, da generosidade, da caridade, da paz e dos melhores meios para que possamos evoluir cada dia mais e mais. E que nós possamos abrir o nosso entendimento e o nosso coração para receber as bênçãos desse grandioso amor que sempre está conosco, à nossa disposição. Um grande beijo no coração de todos e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, pessoas lindas!